Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 6 a 12 de setembro. Semana que começa aí com alguns ingressos especiais. De sábado para domingo, aí do dia 5 para 6, a gente tem Mercúrio em Libra, um ingresso aí de um planeta associado às comunicações e um signo de ar. Então, tem esse contexto já de iniciarmos um período favorável para a diplomacia, conversas mais moderadas, né? Uma atenção a ouvir um pouco mais o que os outros colocam, de alguma maneira um fator de cordialidade no tom de certos assuntos, às vezes aquela questão de não criarmos atrito para manter um fator mais harmonioso numa comunicação, aquele momento de certa forma que vale a troca daquilo que o outro tem a oferecer de informação, a gente se dispõe um pouco mais a um pensamento de outras pessoas, pelo menos para uma apreciação. Então, é um período interessante nessa condição de receptividade das informações. Mercúrio em Libra, ele é positivo para interesses que envolvam a parte artística, o que é belo, né? O que envolve uma certa estética, um cuidado com questões até do nosso habitat, nesse sentido estético da questão. A gente, de alguma maneira, alterna objetos, né? Tem essa possibilidade. Outro fator especial é que envolve conciliações, é positivo para algo ser tratado de uma maneira mais harmoniosa, aquilo que vinha com uma certa tensão, é possível que possamos termos uma complacência, digamos assim, com alguns assuntos, um pouco mais de ponderação. Então é um contexto aí desse momento que a semana já traz com o ingresso de Mercúrio em Libra, num fator de harmonia nas comunicações ou na forma de tratarmos assuntos num tom um pouco mais ponderado, um pouco mais leve com certos temas. No domingo, no dia 4, nós temos o ingresso de Vênus em Leão. É uma posição bem curiosa para uma oportunidade de mais consciência da nossa representatividade nas relações. Vênus é o planeta associado a relacionamentos, a nossa forma de demonstrar afeto, a nossa postura afetuosa de maneira geral, o nosso lado romântico. Então, de certa forma, também permite uma autoanálise, né? Uma observação do quanto a nossa notabilidade, a nossa presença tem sido essencial, tem sido importante para quem temos vínculo, para quem vivenciamos de forma um pouco mais presente ou não estamos tanto assim. Isso pode envolver questões profissionais, pode envolver a vida afetiva, elos em relação à família e também amizades de modo geral. Então, tem esse fator de um olhar para a nossa autoestima diante das relações, diante de um alto valor para o quanto estamos sendo valorizados ao ponto de uma equiparação do quanto nós valorizamos a quem está ao nosso redor. Então, é aquela questão igualitária, né? Do quanto temos presença de forma especial, o quanto somos valorizados na mesma proporção que valorizamos, né? Então concilia aí também com o próprio ingresso de Mercúrio em Libra. Então é uma ponderação do quanto somos representativos diante da mesma representatividade que as pessoas são para nós. Outro detalhe é que Vênus em Leão é uma posição também que deixa um tanto a gente suscetível a certas questões de vaidade num sentido coletivo, daquela coisa que está na moda, às vezes uma glamorização de coisas um tanto fúteis ou supérfluas, ou só porque está chamando a atenção de certa maneira. Claro que é importante para um cuidado com a nossa vaidade, com uma observação diante do que deixa a gente mais belo, né? Aquela frase de Caetano em Sampa é que Narciso acha feio o que não é espelho, né? Então, claro que um alto valor, um cuidado com certa vaidade vale a pena, é essencial, a gente pode dar uma repaginada,
fica suscetível, fica propício a isso também, mas com aquele cuidado de não excedermos a vaidades em função do que os outros pensam, porque algo está um tanto na moda e, de certa forma, às vezes de maneira um pouco exagerada ou não tão interessante ou não tão necessário assim. Na quarta-feira nós temos a exatidão de um bom aspecto de Sol com Júpiter, um trígono Sol-Júpiter. Então é uma posição valiosa para apreciarmos conhecimentos, aperfeiçoarmos saberes, dar uma atualização de informações e aprendizados de maneira muito intensa e desperta aí uma certa empolgação, idealismo, uma expansão de assuntos e projetos. É positivo para eventuais negociações também. Tem um fator bastante importante na questão de presenças, professores, mentores, pessoas que de certa forma são referências para nós e que possamos ter mais troca, aprendizado, uma disponibilidade de vivenciarmos temas culturais de maneira positiva. Sol em bom aspecto com Júpiter, planetas em geral em bom aspecto com Júpiter propiciam temas de andamento nas questões burocráticas, jurídicas, de estrangeiro, de contatos à distância. Então, um momento assim especial que tem a exatidão na quarta-feira, mas que já ao começo da semana, pela orbe, já é vivenciado e que possamos tirar proveito de maneira valiosa e de maneira muito positiva aí durante a semana. Na quarta-feira também temos Marte em movimento retrógrado. Este é um fator que acontece astrologicamente a cada 2 anos e tem uma média de duração durante 2 meses. Normalmente o tempo que Marte fica retrógrado, por ser o planeta associado a ações, iniciativas, a nossa individualidade, ele envolve um posicionamento do que a gente tem necessidade em reposicionar junto a certos assuntos, uma readequação, uma atitude por assuntos pendentes, questões que de certa forma precisam de uma retomada em algo que a gente não esclareceu de forma consistente, e até muitas questões em que certos temas a melhor postura é não agir, em algumas questões associadas a temas da nossa vida. Então, isso envolve, às vezes, estratégia, né, num contexto geral. Marte é um planeta associado a ações, ele não fica retrógrado em Áries desde 1988 e nos graus finais de Áries desde novembro de 1973. Então já tem um bom tempo, especialmente nessas posições associadas aos signos de Áries. Então, normalmente deve direcionar tendências a questões para reposicionarmos assuntos, atenção com a nossa individualidade, com a ansiedade na maneira de esclarecer certos temas também. A gente tem uma propensão a uma ansiedade no esclarecer de assuntos e muitas vezes não sabermos por onde termos o caminho da ação. Há alguns assuntos que podem indicar uma necessidade de recuo, de estratégia. Então, existe uma tendência aí na forma de posicionamento diante de certas questões. Se eventualmente vocês saibam a região de Áries no mapa astral de vocês, nos graus finais, essa é a região que Marte estará retrogradando. Então tem aí um indicativo de, conforme a casa que houver essa posição, um reposicionamento, uma questão de esclarecer temas, até uma possível tensão ou uma tendência à ansiedade em ajuste sobre algum assunto. Então é um indicativo que a posição de Marte em movimento retrógrado deve impactar. Outros temas, de maneira geral, são questões coletivas. Então, de certa forma, a retrogradação de Marte ela pode impactar em reincidências do que envolve os assuntos como Covid, como as questões associadas à nossa postura diante de temas coletivos, até porque Marte, mais adiante, deverá retomar aspectos tensos com os planetas em Capricórnio, como Saturno, como Plutão e, eventualmente, Júpiter também. Então, isso deve impactar
num fator dos interesses a longo prazo, das nossas direções de metas ou reposicionamento diante de objetivos também em relação a médio e a longo prazo. Esse tempo de setembro e novembro, ele deve ser bastante decisivo nas questões que envolvam assuntos que requeiram um reposicionamento nosso, para relacionamentos, para a vida 2, para questões profissionais, carreira, atitudes atreladas à nossa casa, vida doméstica, tudo que de certa maneira envolver um contexto bastante essencial de nossas vidas, deverão ter uma dinâmica de reposicionamento nesse tempo de setembro e novembro, uma condição para visualizarmos o andar das questões ao longo dos próximos meses, atrelando aí ações e posturas dentro desse período. E esse tempo que Marte fica retrógrado na semana também tem uma tendência a certas estagnações, já que ele muda o movimento de direto para retrógrado entre a terça e a quarta-feira. Nós teremos uma outra posição que muda o movimento de direto para retrógrado entre sexta e sábado, que é de Júpiter, Júpiter em Capricórnio. Então, quando há esses movimentos, quando há uma mudança do direto para retrógrado, há sempre uma tendência a certa estagnação de alguns assuntos, algo que muda o ritmo na maneira de tratarmos certos temas. De certa maneira, a gente estava empenhado em alguma condição e passa a ter outra forma de ação, outra postura de alguma maneira. Então, isso deve envolver esse tempo que Marte fica retrógrado na semana entre terça e quarta-feira, e o movimento de Júpiter de direto para retrógrado entre sexta e sábado. Esse tempo final da semana ele pode impactar em estagnações nos temas jupiterianos, digamos assim, que envolvam burocracias, temas jurídicos, viagens, contextos associados à parte material também no sentido de expansão, o próprio ritmo dos mercados econômicos, bolsas, os aspectos financeiros aí ao final da semana, numa propensão à oscilação em função desse movimento que envolve Júpiter de retrógrado para direto. Os próprios contextos de ideais, conhecimentos, a parte educacional, cultural, então uma mudança aí no fluxo das atividades culturais, até em função do Covid, aí ao longo da semana, especialmente ao final dela, esse tempo de mudança de Júpiter de retrógrado para direto aí ao final da semana. Então essas questões que podem envolver aberturas, atividades associadas aos temas culturais que de certa maneira também podem ter essa correlação. E também ao longo da semana, na quinta-feira, nós temos a lua minguante em Gêmeos. A lua minguante é aquela fase lunar para concluirmos assuntos, concluirmos temas, de certa maneira, um contexto de conversas, diálogos mal esclarecidos, que também vem a uma tendência a colocarmos um ponto final, num sentido, basta, chega desse assunto, já deu o que tinha que dar, já vamos esclarecer o que está pendente nas conversas. Então, de certa maneira, uma lua minguante em Gêmeos tem esse fator, por estar num signo associado a conversas, informações, contatos, temas educacionais, temas culturais, aquilo que de certa forma precisa ser falado, tratado, escrito, posto num papel, isso é propenso a uma conclusão ou algum tipo de finalização também. O minguante em Gêmeos, uma fase lunar em Gêmeos, tem um contexto também da atenção com as fofocas, com fake news, com atenção à veracidade das informações também. Então vale aí, especialmente na quinta-feira, quando acontece a lua minguante em Gêmeos, uma atenção com o final da semana de observarmos esse fator, esse contexto de veracidade das informações, para não entrarmos em algum tipo de engano, equívoco em função disso. Outra questão que encerra a semana entre quinta e sexta-feira é uma oposição do Sol com Netuno. O Sol associado à identidade, o fator da nossa presença, de certa maneira, ele oposto a Netuno, de alguma maneira traz um desafio da percepção de certos focos, um desafio em lidar
com contextos, às vezes, para que não tenhamos dispersões diante de assuntos. Então é uma tensão aí com essa visibilidade dos temas, uma percepção das convivências que nós temos também, das metas que a gente quer, ou a sensação de pertencimento, ou aquela questão, será que eu estou fazendo a coisa certa, ou será que eu tenho certeza de que é isso que eu quero para mim, eu quero ser isso mesmo? A oposição Sol-Netuno é um pouco esse desafio da percepção do quanto a gente se sente dentro de um contexto de trabalho profissional, questão pessoal com alguém, se a gente está inserido, se é isso que a gente quer. É um desafio em lidar com algo que em algum instante a gente pode ter a sensação de estar um pouco perdido ou de não estarmos nos vendo dentro de um contexto de assunto, tanto diante de um relacionamento para alguém, como diante de uma situação de objetivo. Então essa notabilidade, essa percepção diante de questões que muitas vezes no aspecto Sol-Netuno a gente não está com a certeza de se ver ali. Será que eu tenho a ver com isso mesmo? Será que eu tenho a ver com essa situação que eu estou com essa pessoa? Ou será que eu estou adequado a essa questão profissional? Então é isso que muitas vezes uma oposição Sol-Netuno pode nos colocarmos como um ponto de reflexão. Então também vale um fator de desafio com falsas impressões, com certas ilusões. Em oposição Sol-Netuno é um desafio da percepção, às vezes, de quem está ao nosso redor também. É algo que recomenda uma ponderação e até um contexto de meditação, repor energia, está relacionado à perda energética ou à reposição energética, digamos, a nossa energia que a gente não percebe, né? Então isso pode envolver um contexto durante a semana para nos readequarmos ou nos recondicionarmos energeticamente também. Bom, pessoal, este é o Céu da Semana, de 6 a 12 de setembro. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos, pela gentileza aí com as mensagens. Um abraço, boa semana. Tchau!